Olá, amados irmãos, graça e paz. Nós louvamos a Deus porque temos o privilégio de, mais uma vez, compartilharmos da palavra do Senhor, aprendermos um pouco mais daquilo que Deus tem falado aos nossos corações através da sua palavra. E neste momento não será diferente, onde estaremos ouvindo Deus falar aos nossos corações através da sua palavra. E ao meditarmos na palavra do Senhor, nós aprendemos muita coisa, tiramos lições para as nossas vidas, tiramos da parte de Deus aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. E o apóstolo Paulo, que tem sido um exemplo para todos nós, nos tem deixado exemplos fantásticos na sua palavra. Eu tento imaginar se hoje qualquer um de nós tivéssemos sido pessoas famosas, tivéssemos posses, bens, e de repente nós perdêssemos tudo, perdêssemos prestígios, privilégios, aquilo que nós construímos, os nossos amigos, os quais consideramos, de repente nos traísse, pessoas que andavam ao nosso lado de repente começassem a nos perseguir, pessoas às quais depositamos a nossa confiança começassem a nos perseguir, propriamente dizendo. Qual seria a nossa reação? Como nós reagiríamos diante de tais circunstâncias? Como seria o nosso comportamento se de repente tudo aquilo que você tem, você visse sucumbir, você visse de repente acabar? Se a sua saúde acabasse? Se você perdesse a sua saúde, se você perdesse a sua casa, os seus bens, como você se comportaria diante de tudo isso? E o apóstolo Paulo, ele nos deixa exemplo de como deve ser o nosso comportamento diante de tudo isso, diante dessas circunstâncias que sobrevêm sobre as nossas vidas. A palavra do Senhor, capítulo 1 de Filipenses, versículo 1 e 2, nos diz o seguinte: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele nos deixa algumas perguntas que vêm sobre a nossa mente. Qual o segredo do contentamento do Paulo? E ao mesmo tempo eu já faço essa pergunta para mim e para você. Nós temos contentamento no nosso coração? E talvez a nossa resposta de muitos seja: não tenho contentamento na minha vida, não tenho contentamento no meu dia, naquilo que eu faço. E nós vamos aprender com o apóstolo Paulo o segredo para termos contentamento, independente das circunstâncias. O capítulo 1, versículo 12, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo, ele acostumava avaliar o seu passado do ponto de vista de Deus. Paulo foi um homem que ele se anulou em prol do Evangelho de tal forma que Paulo já não se importava mais com o seu bem-estar,
ou com aquilo que ele achava que era bem para ele, ou melhor para ele. Paulo voltou a sua vida de tal forma para o Evangelho que o que importava para Paulo não era mais a sua vida, mas sim o progresso do Evangelho. O versículo 12 do capítulo 1 nos diz que Paulo, ele se importava com o progresso do Evangelho. O que era interessante para Paulo? Era que Paulo avaliava a sua vida ou o seu passado, aquilo que aconteceu com ele, do ponto de vista de Deus. Que aquilo que aconteceu com ele serviu para o progresso do Evangelho, independente das circunstâncias, independente daquilo que acontecesse com ele. E em segundo lugar, Paulo também avaliava o seu presente do ponto de vista de Deus. Do versículo 15 ao versículo 18, o apóstolo Paulo, ele nos conta essa história que alguns efetivamente proclamavam a Cristo por interesse ou por inveja, por porfias, porém outros fazem de boa vontade. E o apóstolo Paulo, ele diz que o que interessa para ele é que o evangelho seja pregado. No versículo 18 ele diz: todavia, que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado. O que importa para Paulo é pregar o evangelho. Então Paulo apresenta, ele avalia o seu presente, avaliando de que o que interessa no seu momento é pregar o evangelho, é fazer conhecido o nome de Cristo. Em segundo lugar, e em terceiro lugar, Paulo avalia o futuro do ponto de vista de Deus. A partir do versículo 19 até o versículo 26, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela vossa provisão do Espírito de Jesus Cristo, que me redundará em libertação. Irmãos, Paulo tinha esperança de libertação, de liberdade. O desejo de Paulo, aquilo que o coração de Paulo mais almejava, mais desejava, mais tinha prazer, era glorificar a Deus através da sua vida. Era fazer conhecido o nome de Cristo. Era proclamar o Evangelho de Cristo. Isso era o que trazia vida, alegria, contentamento ao coração de Paulo. Era fazer conhecido o nome de Cristo. Era levar o Evangelho às pessoas que não conheciam, independente das circunstâncias, independente daquilo que fosse acontecer com ele. E qual era a preocupação de Paulo? O que Paulo mais se preocupava, irmãos, era com a pregação do Evangelho. Paulo não estava preocupado com a sua vida. Paulo não estava preocupado com o seu bem-estar. Tanto é que Paulo, no versículo 20 e 21, o 21 nos diz o seguinte: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Morrer para Paulo já não era algo que lhe trazia medo, porque a preocupação de Paulo era pregar o Evangelho, era fazer conhecido o nome de Cristo, era se dedicar 100% ao Evangelho. E essa era a marca de Paulo. E isso me lembra uma frase que eu ouvi recentemente, que marcou muito a minha vida e que eu compartilhei com alguns irmãos, que nos diz o seguinte, a frase: a sua identidade está ligada ao que você se dedica constantemente. A nossa identidade, ela está ligada àquilo que nós estamos nos dedicando constantemente a fazer.
O apóstolo Paulo ele se dedicava constantemente à pregação do Evangelho, à propagação do Evangelho, independente das circunstâncias. E nós, muitas das vezes, nós estamos preocupados, irmãos, com o nosso bem-estar. E o apóstolo Paulo nos orienta que a nossa preocupação deve ser a propagação do Evangelho, para que vidas sejam alcançadas pela palavra de Deus. E apesar, irmãos, de todas as circunstâncias, Paulo era um homem feliz. Para nós concluirmos, Paulo era um homem feliz, Paulo era um homem que tinha contentamento independente das suas circunstâncias. Por que Paulo era um homem feliz? Porque Paulo tinha no centro da sua vida, no centro do seu coração, o desejo de fazer a vontade de Deus. Deus era o centro na vida de Paulo. E isso fazia da sua vida algo satisfatório. O segredo da felicidade de Paulo era que Paulo avaliava a sua vida pela ótica de Deus. A vida de Paulo era avaliada, tanto o seu passado quanto o seu presente e também o seu futuro era avaliado na ótica de Deus. E tudo isso, irmãos, era avaliado de forma que trouxesse progresso ao Evangelho. Tudo isso era avaliado de forma que trouxesse avanço para o Evangelho. E em meio às circunstâncias às quais nós estamos vivendo hoje, em meio a essa pandemia de Covid-19, como tem sido a nossa atitude? Como foi o seu passado até hoje? Como está sendo o seu presente? E a pergunta é, como será o seu futuro? Será que o seu futuro será avaliado de acordo à ótica de Deus, de acordo à visão de Deus? Será que o nosso futuro, independente das circunstâncias, será de acordo àquilo que vai fazer com que o Evangelho seja proclamado, seja engrandecido, que o nome de Cristo seja engrandecido nas nossas vidas? Que possamos avaliar as nossas vidas pelo olhar de Cristo. Que tanto o nosso passado, quanto o nosso presente e o nosso futuro sejam avaliados de forma que traga progresso ao Evangelho de Cristo. Que traga progresso e engrandecimento ao nome de Jesus Cristo. Que Deus nos ajude a colocarmos em prática tudo aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. E que Deus, através de Jesus Cristo, nos capacite para testemunharmos do Senhor, independente das circunstâncias. Que Deus nos abençoe em nome e para a glória de Jesus. Amém.